students! My name is Carla. I'm your new English teacher. Sou sua nova professora de inglês e hoje vamos começar nossa aula falando sobre Thanksgiving around the world. Celebrations around the world. Então, o Thanksgiving é uma celebração muito popular. E o que será que quer dizer Thanksgiving Day? Vamos ver? Olha só, então a gente pode separar esse termo em três palavras. O thanks, que é agradecer. O giving, que é dar. E o day, que é dia. Então, logo, Thanksgiving Day vai ser o dia de dar graças, dia de ação de graças. Agora, vocês estão lembrando, né, do Thanksgiving Day? Sempre a gente vê nos filmes americanos, né, geralmente de culturas em diversos países, a gente vê essa cultura do dia de ação de graças. Hoje a gente vai conhecer alguns países que fazem a festa do Thanksgiving Day. Por que será, então, que existe o Thanksgiving Day, gente? É uma festa para celebrar a colheita dos alimentos. É uma festa bem antiga, como a gente vai ver hoje, em alguns países tem mais de 1000 anos. E ela é para celebrar essa bonança, essa colheita boa que os países conseguiram fazer ao longo, né, do ano. Nos Estados Unidos e no Canadá, o que acontece? Ela é uma festa muito popular, é um feriadão, todo mundo para celebrar Thanksgiving Day. Olha lá, nos Estados Unidos tem um desfile muito famoso, a parade. One of the most important holidays. Então é um feriado realmente muito importante. Has a big parade in New York. Então tem um grande desfile, uma grande parada em Nova York, né? Como a gente pode ver ali na gravura. É uma grande festa, as pessoas vão para a rua, tem todo esse desfile. E geralmente as famílias no final do dia, o que elas fazem? They usually get together to celebrate with a big meal. Alright? Então, eles se juntam, as famílias, os amigos, para celebrar com um grande jantar, uma grande ceia. Geralmente, cada um leva um prato para poder compartilhar e festejar aí o Thanksgiving Day. Aqui temos mais duas fotos que representam aí uma das sobremesas que é servida no Thanksgiving Day lá nos Estados Unidos, que são cranberry muffins, que é esse bolinho que vocês estão vendo aí, com essa frutinha que é o cranberry. E aqui temos mais uma foto do desfile, né, da parada lá em Nova York, eu acho. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o Thanksgiving Day na Alemanha e nos países falantes de alemão. Olha só. Na Alemanha, nos países germânicos, o Thanksgiving Day tem um nome um pouco diferente, né? Que o nome da festa vai variar de região para região. Como é chamado, então? Erntedankfest. Então, o Erntedank vai ser a colheita e Fest, logicamente, festa. Então, virou a festa da colheita, Erntedankfest. Aí, como vocês podem observar, né, eles fazem a decoração com os alimentos dessa colheita. Então, como é que acontece o Erntedankfest lá na Alemanha? The Harvest Thanksgiving Festival. Então, como eu já disse, uma festa para celebrar a boa colheita dos alimentos que foram plantados ao longo de todo o ano. É comemorada em países falantes de alemão, e inclui atividades de diversão, como, por exemplo, atividades para as crianças, gincanas. Então, o pessoal se reúne, vai para a rua e festeja muito Thanksgiving Day ou Erntedankfest. Tem tipo um carnavalzinho, has a carnival, ok? Um carnaval nessa época. In September or October. Depending on region. Então, dependendo da região,
A festa vai ser celebrada nesses países europeus em setembro e em alguns outros países, algumas outras regiões, vai ser celebrado em outubro, porque vai depender do quê? Da época da colheita. Então, assim que termina a colheita, as pessoas se juntam para celebrar. Decorations with fruit and vegetables. Vamos ver então que a decoração é feita com as frutas, vegetais e tudo mais, os legumes que foram colhidos. Então, como é que acontece lá? Começa a festa geralmente na igreja, apesar de não ser um feriado exclusivamente religioso, geralmente essa festa começa na igreja. Então tem uma missa, tem o coral, e aí depois as pessoas distribuem comida, alimento aos mais necessitados. E eles fazem também uma grande coroa com esses alimentos, como a gente vai ver. Então vamos lá. In larger cities, it's sponsored by churches. Begins with a sermon and a choral singing. Food is distributed to the needy and they build a crown for the harvest queen. Então eles constroem essa coroa para a rainha da colheita. Olha só, olha o tamanho. Ali tem várias, né? Então é como se fosse uma oferenda mesmo à rainha da colheita para agradecer por esses alimentos. The Harvest Crown, então, é a coroa, né, da colheita. Mais uma foto aí do Erntedankfest. As pessoas ficam, né, se juntam. Esse ano, infelizmente, não deu para fazer toda essa festa, mas depois vocês podem conferir como é que foi o Erntedankfest. Se foi cada um no seu bairro, na sua casa. Como que será que aconteceu nesse ano de pandemia o Erntedankfest? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o Thanksgiving Day em um país um pouco mais distante. Lá na Ásia, no Vietnã. Como será que acontece o Thanksgiving Day no Vietnã? Aí temos uma foto, né, da parte do compartilhar o alimento. Essa festa é chamada de Tết Trung Thu Festival. Quando ela acontece em setembro or in early October, assim como na Alemanha, né? Então acontece em setembro ou no início de outubro, dependendo aí de quando foi a colheita. Also known as the Children's Festival. Children light lanterns and perform lion dances. Então, olha só que legal, pessoal. No Vietnã, essa festa do Thanksgiving Day, ela é conhecida como a festa das crianças. Então, as crianças vão para as ruas, celebram com muita alegria, elas carregam as lanterninhas, né, para poder iluminar, e elas fazem performances, dançam, apresentam aí dança do leão. Por que será que então é chamado de festa das crianças? Vamos ver. Vietnamese people believe children are the connection and symbol of Sacred Road. Então, o que é isso, Sacred Road? É o mundo sagrado. Então, os vietnamitas, eles acreditam que as crianças são o elo com esse mundo sagrado, né? Que as crianças são muito especiais por essa representação. Então, a festa ficou conhecida como Festa das Crianças. They give sincere gratitude for everything. Então, pessoal, essa população, ela agradece mesmo, com muita sinceridade. Não é uma festa só away, sabe? Eles se concentram mesmo nesse sentimento de gratidão. Alright? Aí temos um vietnamita, né? Carregando aí alguns alimentos de sua colheita. Mais uma foto do Vietnam Harvest, né, que é a colheita. Essa palavrinha aí para nós vai ser uma palavra-chave, né? Uma keyword que vai ser harvest, quer dizer colheita.
E aí temos uma foto de uma família preparando um dos pratos mais especiais que é servido nesse dia, que é o Tet Cake, ou seja, o bolo do Tet Fest, o bolo da festa de Thanksgiving Day. Olha só, se vocês perceberem, eles estão enrolando então esse alimento em folhas de bananeira, tem um pouco de arroz, um pouco de carne, e aí eles colocam tudo ali naquele bolinho. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o Dia de Ação de Graças na China. Como que será que acontece o Thanksgiving Day na China? Oh, teacher, mas eu só ouvi falar de Thanksgiving Day nos Estados Unidos, no Canadá, nos países do hemisfério norte. Tem até na China, vocês acreditam? Mas cada cultura vai ser de um jeito, cada cultura vai ter seu jeito especial de celebrar o Dia de Ação de Graças. Então, lá na China, essa festa é chamada de The Moon Festival, ou seja, a festa da lua. E eles chamam de Chung Qiu. Não sei se pronunciei certo. Sorry, para quem fala chinês aí, pode me corrigir depois, hein? Então, como que acontece essa festa? 3 Days Feast Holiday. Can you believe? Dá para acreditar que é uma festa de 3 dias, gente? Deve ser deve ser muito bom. Celebrated during the full moon. Agora, quando que essa festa é celebrada? Em outubro, em janeiro, em fevereiro, em setembro? Não, é de acordo com o calendário lunar. A gente vai ver então que a festa é celebrada quando está na lua cheia. Friends and families get together to share cakes, sing and recite poems. Então, os amigos e a família, eles se unem para celebrar o Thanksgiving Day, o Moon Festival, digo, e eles trocam bolinhos, que a gente vai ver que é chamado de Moon Cake, o bolinho de lua. E eles cantam muito, eles recitam poemas também, é bem animado. Unity and Peace for the coming soon. Então, pelo que eles são gratos, né, os chineses nessa época? Eles são gratos pela união, pela paz e pela prosperidade na próxima colheita também. Então, como eu havia contado para vocês antes, pessoal, it's a 1,000-year-old celebration. É uma festa, então, de muitos anos atrás, comemorada há mais de 1000 anos. Chinese people reflect on the bounty of the summer harvest. Então, os chineses eles vão então comemorar essa colheita que foi muito boa, que foi feita então no verão, na época, né, do verão. Thanks for the goodness, Chang'o, who lives in the moon. Então, eles têm um deus da lua também. Esse Chang'o é o deus da lua chinês, que eles agradecem especialmente a esse deus, né? They have the spirit of gratitude and abundant food. Então, eles agradecem pela colheita e tem esse espírito de gratidão também muito forte na China. Olha aí o mooncake. Delicious. Agora vamos mudar, vamos falar um pouco sobre Thanksgiving na Índia. Como é que será que acontece então o Dia de Ação de Graças na Índia, pessoal? Olha só essa foto. É de decoração do Thanksgiving Day e ele é chamado de Pongal Festival. Como que será que acontece o Pongal Festival, pessoal? It's on January 12 to 15th. Então, ele acontece entre 12 e 15 de janeiro. Celebrate the end of the winter, para celebrar o final aí do inverno e o abonança da colheita, né, logicamente. On the second day, olha só que legal essa curiosidade. On the second day, people throw their old clothes into fire.
Então as pessoas, gente, elas juntam algumas roupas que elas têm, que não dá nem para doar mais, e elas jogam no fogo. Faz parte do ritual, da cultura, então, dos indianos fazer isso. E eles oferecem essas roupas para quem? Para worship Surya, the sun god, para a rainha do sol. Decorate house and floor, então tem uma decoração muito bonita. They dance for the prosperity. Eles dançam e tem um prato principal também, que é o pongal, que é uma espécie de alimento com arroz, com leite também. Olha aí algumas fotos. Ali a decoração, né, que eles fazem no chão, fazem vários tapetes coloridos com a casquinha do arroz. Fica bem legal, né? E olha lá o desfile na Índia, do pongal. Mais uma foto da decoração. Agora, pessoal, nós vamos relembrar um pouco das palavras que nós aprendemos hoje. Quero todo mundo em casa repetindo junto comigo. Aliás, depois que eu falar, vocês repetem, ok? Thanksgiving Day. Vamos lá? Ó, tô ouvindo, hein? Around the road. Harvest, colheita. Share, compartilhar. Meal, refeição. Typical dishes, são os pratos típicos. Olha aí um cognato aí, ó. Learn, aprender. Most important, mais importante. Parade, desfile, uma parada. Usually, geralmente. Good things, são as coisas boas. Dinner, jantar, né? Bounty, bonança. Together, juntos. Know, conhecer. Sun, esse é fácil, hein? Believe. Clothes. Feast. Full moon. Olha só que legal, gente. Até a entonação da palavra já chama essa ideia da lua cheia. Full moon. Cake. Olha o cake aí. Sing. Season, que é a estação, né? A temporada da colheita. Harvest season, temporada de colheita. E crown, que é a coroa, né? Que é feita lá na... Vamos para mais umas. Winter, inverno. Begin. Rice, arroz. Throw, jogar. Fire, fogo. Floor, chão. Aqui, pessoal, eu separei um link de alguns comics, né? Alguns quadrinhos e charges que foram feitos com umas piadinhas feitas para alegrar um pouco, né? Essa época do Thanksgiving Day, e eles falam sobre um bichinho que sofre muito, que eu acabei esquecendo de falar dele, que aqui no Brasil ele é muito consumido no Natal, né? E nos outros países que a gente estudou hoje, ele é consumido no Dia de Ação de Graças, no Thanksgiving Day, alright? Então vocês podem aí tirar uma foto, escanear esse QR Code e ver lá os comics, alright? Aqui nós temos um quadrinho comparativo, quem quiser fazer uma anotação, tirar uma foto. Então, o Thanksgiving Day, na Alemanha, então, ele ocorre em que época? Mid-September to October. Na China, no 8º ciclo lunar, geralmente em agosto. E na Índia, de 12 a 15 de janeiro. The traditions, quais são as tradições, então? Church celebrations lá na Alemanha,
China, eles assistem à lua cheia, celebram. E na Índia, eles jogam, né, as roupinhas para a deusa Surya. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Podem pesquisar mais, estudar mais em casa. And have a wonderful week. Bye bye. See you, students.